Nesta videoaula, nós vamos construir a segunda lei de Newton da maneira em que Newton, em seu trabalho em que ele enuncia suas leis, como ele formulou a sua segunda lei. Porque se você acha que a segunda lei de Newton, da maneira que foi formulada por ele em seus trabalhos, é que força resultante, o somatório de todas as forças atuando sobre um corpo, é igual a massa vezes aceleração, então você está enganado, certo? Essa é a forma que a gente usa de maneira didática, de maneira simplificada, quando a gente vai apresentar a segunda lei de Newton, principalmente numa aula inicial, e no ensino médio. Porque essa é uma forma que dá para aplicar a segunda lei de Newton em diversas situações e a gente não adiciona complicações a mais, A gente não adiciona outras grandezas que seriam necessárias para enunciar a segunda lei de Newton da forma que originalmente foi enunciada por ele. Então, o que é que nós vamos fazer nesse vídeo? Nós vamos partir de uma grandeza conhecida como momento linear, certo? Para a gente enunciar a segunda lei de Newton da forma que foi enunciada por ele, a gente precisa conhecer essa grandeza física chamada momento linear. Por quê? As ideias, as leis e os princípios mais fundamentais, mais básicos da física e mais profundos, no nosso entendimento de como funciona o universo, essas leis elas estão fundamentadas em princípios de conservação. Certo? Os princípios de conservação são os pilares da física. E para a segunda lei de Newton não é diferente, tá? A segunda lei de Newton ela está estruturada em um princípio de conservação, ok? Então, para a gente falar desse princípio de conservação, a gente primeiro precisa entender momento linear. Momento linear é essa grandeza que a gente representa por uma letra P, tá? Uma grandeza vetorial, e ela é escrita como massa do corpo, tá? Vezes a velocidade vetorial dele. Momento linear, o vetor momento linear vai ter a mesma direção e sentido que o vetor velocidade, certo? E o que é que tem de especial nessa grandeza? O que a gente descobriu é que essa grandeza está relacionado com um princípio de conservação da física, tá certo? Chamado de lei de conservação ou princípio de conservação do momento linear. O vetor momento linear, se lembra que é uma grandeza vetorial, ela é uma grandeza que se conserva em situações específicas. Na natureza, ela se conserva desde que você respeite algumas condições. Que condições são essas? Então, a gente tem esse enunciado aqui. Se sobre um corpo a força resultante for nula, tá? A força resultante, se lembra, podem ter forças sendo aplicadas sobre esse corpo, mas a soma vetorial de todas essas forças, ela é nula. Então, seu momento linear, P, certo? Mantém-se constante no tempo. Manter-se constante no tempo é isso aqui que garante que a gente tem uma lei de conservação. O tempo passa, mas aquela grandeza ela não se modifica, ela permanece constante. Então, o que é que diz a lei de conservação do momento linear? Se sobre um corpo a força resultante, se lembra, segunda lei de Newton, força, Se sobre um corpo a força resultante for nula, então seu momento linear mantém-se constante no tempo. E é isso o princípio ou lei de conservação do momento linear. A variação no do momento linear no tempo, ou se você quiser pensar em termos de derivadas, a derivada temporal do momento linear é igual a zero. Ou seja, o vetor momento linear permanece constante no tempo para um corpo, para um sistema. Qual é a condição? Se a força resultante atuando sobre esse corpo for igual a zero. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai partir desse princípio, dessa lei de conservação do momento linear, para construir a segunda lei de Newton, certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai calcular a variação do momento linear. Por que a gente vai fazer isso? Porque se o momento linear ele se conserva quando você tem uma força resultante nula sendo aplicada sobre o corpo, a força resultante sobre o corpo é nula, então a derivada temporal do momento linear do tempo é igual a zero. Se a força resultante não for nula, isso daí não vai ser verdade. Então volta lá, Volta lá no enunciado. É apenas se
sobre um corpo, a força resultante for nula. Aí você tem isso daqui. Mas se não for nula, aí é o que eu estou partindo agora, né, no caminho para construir a segunda lei de Newton da maneira que foi originalmente concebida. Ok? Então o que é que eu preciso fazer? Calcular a variação do momento linear. Então eu tenho o quê? Derivada temporal do vetor momento linear, tá? dp dt. Como é que eu vou calcular isso? Eu vou substituir aquela equação, né? A primeira equação que eu coloquei para vocês. Vetor momento linear é a massa do corpo vezes a velocidade vetorial do corpo. Então, dp dt é o quê? É a derivada temporal do momento linear, que é massa vezes velocidade. Sendo que essa aqui é a grande questão lá da segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Se a massa do corpo ela for constante, ela não estiver variando, o que é a verdade para a absoluta maioria dos casos que a gente trabalha, mas não é verdade para todos os casos. Então, se a massa ela for constante, o que é que a gente faz? A gente pode tirar essa massa de dentro da derivada. Então, a massa, se ela é uma constante, ela sai da derivada e eu fico que variação do momento linear no tempo é o quê? É massa vezes derivada da velocidade no tempo. Aqui a gente precisa saber de alguns elementos de cálculo, né, para compreender tudo isso aqui. Você pode pensar em derivada, tá certo? Derivada seria uma variação infinitesimal, né, aqui de tempo, mas você pode pensar uma variação maior, né, uma variação macroscópica que seria, na verdade, um delta, tá? Um delta V e delta T. Né, quando eu não estou trabalhando com cálculo. Uma variação macroscópica, né, uma variação que não é infinitesimal, a gente representa por um delta. Se aí você trabalha com elementos de cálculo, né, e você tem uma derivada da velocidade no tempo. Isso aqui, a variação da velocidade no tempo, dv dt, é exatamente o vetor aceleração do corpo. Certo? Então, o que foi que eu obtive? Fui calcular a variação do momento linear, tá, no tempo. No lugar do P, né, vetor momento linear, eu substituí massa vezes velocidade. Massa ela pode sair se ela for constante, tá? Se a massa não estiver variando. Por exemplo, no caso dos foguetes, se você está analisando o movimento de um foguete, que 90% ou mais de sua massa é combustível, e quando ele está subindo, né, em ascensão, quando ele está decolando, basicamente toda essa massa ela é consumida, certo? Então, eu não poderia, nesse caso, tirar nessa massa aqui de dentro da derivada, porque ela está variando no tempo. Ela só pode sair nos casos em que a massa do corpo ela não varia. Então, posso tirar essa massa daqui de dentro, vai ficar massa vezes variação da velocidade no tempo. Variação da velocidade no tempo é a aceleração do corpo. E aí a gente consegue ver qual é a relação, né, entre momento linear e força resultante. Por quê? Porque eu acabei de obter aqui a variação do momento linear no tempo, ou pensando em termos, né, do linguajar e das operações de cálculo. Né? A derivada temporal do momento linear é a massa vezes a aceleração do corpo. Quem é massa vezes a aceleração do corpo, se vocês se lembram, né, é a força resultante atuando sobre o corpo. Então, variação do momento linear no tempo é a massa vezes a aceleração do corpo. Isso aqui a gente conhece, né, da clássica segunda lei de Newton, que massa vezes aceleração é o somatório de todas as forças atuando sobre o corpo, ou também chamado de força resultante. Tá, ok? Então a gente obtém a segunda lei de Newton da forma que ela foi inicialmente concebida por Isaac Newton. Tá? Porque essa daí é a forma mais profunda, é a forma mais básica de expressar a segunda lei de Newton. Essa equação aqui é inclusive válida em situações relativísticas, onde você tem velocidades muito altas, próximas à velocidade da luz. Essa equação aqui continua sendo válida, certo? Nessa forma em que ela está. Então, essa daí é a forma mais geral, mais básica, mais fundamental, porque ela está baseada em um princípio fundamental da física, que é a conservação do momento linear. Né? Essa grandeza aqui se conserva quando a força resultante é zero, eu tenho que dp dt é igual a zero, ou seja, a força sobre o corpo, força resultante é zero. Então, tá aí. A força resultante sobre um corpo é igual à taxa temporal de variação do seu momento linear. Tá aí a segunda lei de Newton enunciada, né, de forma semelhante, claro que não é a mesma coisa, né, mas
com as variáveis que Newton utilizou para enunciar originalmente a sua segunda lei. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. Se tem algum comentário, alguma dúvida, algum questionamento, coloca aí que eu vou ler e vou tentar responder na medida do possível. E até a próxima.